Ah, Brasília, o conglomerado urbano que surge em um horizonte virgem, com o sol pronto a raiar e iluminar aquilo que ninguém via, aquilo que ninguém sentia. O impacto da chegada é deslumbrante, onde havia um solo novo e vermelho, brotam não flores, mas um campo de edificações prontos a florescer à ordem. Brasília começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 1960, no mandato do então presidente Juscelino Kubitschek. A capital, extremamente moderna na época, foi planejada pelo urbanista Lúcio Costa e arquitetada por Oscar Niemeyer. A Carta de Atenas, um documento que discutiu os aspectos da arquitetura contemporânea, foi a base da criação do Plano Piloto de Brasília por Lúcio Costa, em que se respeita a setorização da cidade em áreas grandes. A cidade segue todos os princípios da Carta, e não é à toa que é um ícone da arquitetura mundial e patrimônio mundial pela Unesco, devido ao conjunto urbanístico e arquitetônico. 5 pontos da arquitetura moderna que são encontrados em Brasília são vão na base dos prédios, também conhecidos como pilotis, terraço de jardim, planta livre, janela em fita e fachada livre. Esses pontos são facilmente notados no Ministério da Educação, por exemplo. Oscar Niemeyer foi responsável pela construção dos principais edifícios da cidade de Brasília. Para isso, ele utilizou técnicas modernistas para transmitir a ideia de que os prédios aparentassem futurísticos, pois eles fariam parte da cidade que mudaria o futuro do Brasil. Trata-se de um ato deliberado de posse, de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. Essas são as palavras que o urbanista Lúcio Costa usa em seu primeiro relatório do Plano Piloto de Brasília. Costa tinha a modesta intenção de construir a cidade mais moderna do mundo. Uma capital capaz de cumprir todas as funções essenciais que uma capital precisa exercer. Uma capital viva que se glorifica com o tempo e se tornaria uma referência cultural mundial, uma capital monumental, nas palavras do próprio autor. Traçada em um triângulo equilátero, com eixos rodoviários arqueados, setores residenciais, comerciais, de diversão, dos ministérios, as famosas superquadras e a Praça dos Três Poderes, ponto de encontro do Palácio do Planalto, Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário e o Congresso Nacional, Poder Legislativo. Brasília tomando um formato único, noviço, moderno, assim como a asa de um avião. Entretanto, a atual capital federal não foi construída às mil maravilhas. Os candangos, trabalhadores na construção da cidade, eram homens simples, como escrito no texto A Chegada dos Candangos no disco Sinfonia da Alvorada. Com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, que vinham de todas as maneiras e lugares possíveis para construir a grande nação. E mesmo assim trabalhavam em condições precárias e sofriam vários acidentes, até mesmo a morte. Ao finalizar o projeto, os candangos foram expulsos de Brasília, pois essa foi feita para abrigar brasilienses, e não indigentes pobres. A solução encontrada foi instalar-se cerca da moderna cidade de Brasília, então criou-se a cidade satélites. Meu nome é Emerson, né? Eu tenho 39 anos, vou fazer 40, né? Esses 40 todos eles são dentro de Ceilândia. Meu pai ele é um retirante nordestino, vindo da cidade de Cocos da Bahia, minha mãe de Correntina. Meu pai ajudou a construir o Teatro Nacional e os badalos da Catedral, né? E como qualquer um outro retirante nordestino, ele sofreu por parte da discriminação da galera do asfalto, né? Quando a gente fala do asfalto, é a galera de Brasília. Aquela galera lá do Alto Poder, né? E assim, Ceilândia ela tem muito contraste com a realidade do plano, porque a Ceilândia ainda ela é uma cidade dormitório, né? O pessoal trabalha no plano, né? Mas sobrevive aqui. E infelizmente ainda tem pessoas que preferem se divertir no plano piloto, né? Ao invés aqui, sendo que aqui também tem várias opções de entretenimento, de diversão e lazer, né? Ceilândia, ou melhor, Centro de Erradicação de Invasores. Isso mesmo, invasores. O povo que largou o pouco que tinham em suas cidades de origem foram classificados como intrusos na cidade que eles mesmos construíram. Eles tiveram suas humildes casas destruídas por uma polícia higienista que tem o costume de lavar as populações pobres de zonas de prestígio. Ceilândia no início nem podia ser chamada de cidade, era simplesmente um pedaço seco de terra aproximadamente 22 km do plano piloto, em um lugar que os holofotes não alcançavam. Com apenas 9 anos de fundação, em 1969, a cidade já contava com 80 mil habitantes, pessoas que existiam em condições precárias. O símbolo de resistência dessa cidade é a caixa d'água, levantada em 1970. Hoje em dia, com 500 mil habitantes, a cidade segue excluída e esquecida pela gigante Brasília, e é tratada como uma sombra. A cidade satélite cresceu por conta própria, com projetos sociais visando o esporte, a música e a dança. Foram os habitantes de Ceilândia que se responsabilizaram por criar uma cidade, com cidadãos que não se viam como brasilienses, mas sim como ceilandenses. Por isso, não confunda Ceilândia com Brasília. São lugares completamente distintos.
Enquanto um possui suas construções milimetricamente planejadas, o outro foi planejado para ser esquecido. No entanto, essa cidade resiste, e resiste à violência cotidiana do Estado, e luta para ganhar seu espaço no país. Mesmo que a rádio não mostre, mesmo que a TV também não mostre, aqui vamos nós. Como eu falei que sou de Jundiaí, né? De São Paulo para Ceilândia, de Ceilândia agora para São Paulo, certo? Tamo junto e misturado, família SDR.